Apresentamos a você o método de uso da caneta para a aplicação de insulina Global X, o modelo HFZ-SQ2. A caneta para a aplicação de insulina é dividida em duas partes: a tampa da caneta e o corpo da caneta. O corpo da caneta inclui um suporte para carpule, um pistão com rosca, uma janela de dosagem, um botão de dosagem e um botão de injeção. Atenção! Ao longo do vídeo é utilizado o termo carpule de insulina, que é equivalente ao termo tubete de insulina. A especificação de capacidade de preenchimento do carpule usado para a caneta é de 3 ml. Confira o carpule antes do uso. Cada carpule contém 3 ml de solução, equivalente a 300 unidades de insulina. Antes de usar, verifique primeiro se a solução injetável de insulina humana regular Uslin-R contida no carpule está clara e transparente e sem a presença de partículas sólidas visíveis ou outros objetos estranhos. A insulina humana NPH Uslin-N é uma suspensão injetável branca ou off-white que precisa ser agitada delicadamente antes de usar. A insulina humana regular Uslin-R pertence à classe de insulina de ação rápida, que tem efeito rápido e dura por algumas horas. A insulina humana NPH Uslin-N é uma insulina de ação intermediária a longa, que tem efeito gradual e dura cerca de 24 horas. Atenção! Fatores como idade, peso, nível de atividade física, dieta, outras condições médicas e o tipo de diabetes influenciam na forma como a insulina age e na dose ideal. Por favor, use-a de acordo com a dosagem e o modo de uso determinados pelo médico e orientações do farmacêutico. Siga o passo a passo para o correto uso da caneta. Remova a tampa da caneta e desrosqueie o suporte do carpule. Verifique o pistão dentro do corpo da caneta. Se o pistão se estender, empurre-o de volta para o corpo da caneta para retraí-lo. Instalação do carpule. Antes de cada uso, verifique a aparência do rótulo no carpule para confirmar que é a insulina que você precisa para a injeção. Confirme que não há vazamento ou danos no carpule antes de prosseguir para o próximo passo. Coloque o carpule no suporte do carpule com a tampa de alumínio voltada para frente. Não toque na vedação de borracha com as mãos. Gire o corpo da caneta com firmeza para travá-lo com o suporte do carpule através da rosca. Se for utilizada a insulina humana NPH Uslin-N, enrole e agite suavemente a caneta para cima e para baixo mais de 10 vezes, conforme descrito nas instruções do carpule. Assim, a insulina é misturada uniformemente. Instalação da agulha. Substitua as agulhas conforme orientações das unidades de saúde da sua região. No suporte do carpule, onde a agulha será encaixada, limpe a vedação de borracha envolvida na tampa de metal com um pedaço de cotonete embebido em álcool para desinfecção. Em seguida, retire a película de proteção da agulha e, com cuidado, fixe a agulha no suporte do carpule. Durante a instalação, certifique-se de manter a agulha alinhada com o corpo da caneta. Lembre-se de instalar a agulha de acordo com o tipo da caneta para garantir a correta instalação e utilização. Retire as proteções externa e interna da agulha. Se a agulha não estiver instalada em linha reta, ela danificará a vedação de borracha e causará o vazamento do medicamento ou dano à agulha. Preparação da injeção escorva. Antes de cada aplicação, um teste de segurança deve ser conduzido para garantir que o injetor e a agulha estejam funcionando corretamente e também para garantir que o ar e as bolhas sejam eliminados. Primeiro, gire o botão de dose para selecionar 2 unidades de dose. Em seguida, remova a tampa externa e a tampa interna da agulha. Segure a caneta e levante a agulha para cima.
Dê leves toques no suporte do carpule com seus dedos para direcionar as bolhas em direção à ponta da agulha. Pressione o botão de aplicação. Se não ocorrer a saída de líquido, repita a operação até ver o líquido saindo, indicando que as bolhas foram removidas e o medicamento pode ser injetado. Caso o problema persista, verifique se você seguiu corretamente todos os procedimentos anteriores. Seleção da dose. Ajuste para selecionar a dose que você precisa. A alteração por ajuste é de 1 unidade. A dosagem mínima para cada ajuste é de 1 unidade e a máxima é de 60 unidades. Quando é necessário a aplicação de doses acima de 60 unidades, 2 injeções devem ser administradas. Aplicação. Desinfete a pele com álcool e aguarde a evaporação do álcool. Primeiro, no local selecionado, insira a agulha na pele. Depois pressione o botão de aplicação e segure até que a janela de dose mostre 0 por pelo menos 10 segundos. Em seguida, puxe a agulha. Após o uso, a caneta não deve ser descartada, pois ela pode ser reutilizada por até 3 anos. Removendo e descartando as agulhas. Remova a agulha e descarte-a. Consulte a unidade de saúde mais próxima para saber sobre como descartar adequadamente os objetos perfuro-cortantes em sua área para reduzir o risco de lesões por agulha e transmissão de doenças. Após a aplicação, a tampa deve ser recolocada na caneta. Lembre-se, se você notar alguma alteração no funcionamento do dispositivo, procure a unidade de saúde mais próxima ou entre em contato com o 136. Ou então, entre em contato com a empresa Global X pelo telefone do SAC 0800 591 0658 ou pelo e-mail sac@globalxtechnology.com. Atenção! Armazenamento apropriado. Consulte as informações de armazenamento nas instruções de uso. Uslin R e Uslin N, antes de aberto. Armazenar o medicamento em geladeira na temperatura entre 2 graus e 8 graus Celsius. Mantenha distante do congelador. Não congelar. Mantenha sempre o carpule dentro da caixa quando não estiver em uso para protegê-lo da luz. Após aberto. O medicamento aberto e ou com a caneta injetora deve ser armazenada em temperatura ambiente por no máximo 4 semanas ou 1 mês. Observação: em localidades que a temperatura ambiente for acima de 30 graus Celsius, o medicamento aberto deve ser mantido em geladeira. Retirar por pelo menos 30 minutos antes do uso. O medicamento é estável por até 4 semanas, 1 mês. Caneta de injeção de insulina Global XU, modelo HFZ SQ2. O produto deve ser protegido contra pressão excessiva, luz solar direta, chuva e neve. Armazenar em ambiente fresco, seco, bem ventilado e limpo, com umidade relativa não superior a 80% e livre de gases corrosivos. Limpeza da caneta. Para manter a limpeza, pode-se usar um pano limpo e seco para limpar a superfície. Não use solventes e lubrificantes para evitar danos à caneta para a aplicação de insulina. Por favor, mantenha a caneta fora do alcance de crianças. Retire com antecedência. As insulinas devem ser armazenadas entre 2 graus e 8 graus Celsius. Antes do primeiro uso, ela deve ser retirada com pelo menos 30 minutos de antecedência antes da aplicação para permitir que atinja a temperatura ambiente, porque a dor é mais intensa ao injetar insulina fria. Após a abertura do carpule de insulina, a mesma deve ser armazenada em temperatura ambiente e é válida por 30 dias. Preparação da injeção escova. Realize a escova antes de cada aplicação e quando houver troca da agulha. Manuseie com atenção.
Este produto possui segurança e precisão. Tenha cuidado durante a operação para evitar danificar este produto. Se houver suspeita de que este produto possa estar danificado, por favor, substitua a caneta por uma nova. Em casos de dúvidas ou alteração no funcionamento do dispositivo, procure a unidade de saúde mais próxima, ou entre em contato com o 136, ou entre em contato com a empresa Global X pelo telefone do SAC 0800 591 0658 ou pelo e-mail sac@globalxtechnology.com. A instrução termina aqui. Obrigado por assistir.